Qual a relação dos inibidores de SGLT2 com o exercício físico? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live Exercícios e Diabetes. Meu nome é Roberto Doro, eu sou personal trainer para pessoas com diabetes e eu ensino o profissional de educação física a adaptar o exercício ao diabetes e apresentar o resultado já na primeira aula. Dentro das linhas de medicamentos que a gente tem hoje aí para o tratamento do diabetes, nós temos 4 tipos de medicamentos e hoje eu vou falar de um grupo, né, de medicamento que tem sido bastante utilizado, principalmente nos indivíduos que têm diabetes mellitus tipo 2. E esse medicamento, ele tem a função dele, né, é inibir o SGLT2. Né? O que é o SGLT2? Qual a função desse negócio no nosso corpo? O SGLT2, ele está no nosso intestino, nos nossos rins, desculpa, ele está nos nossos rins, e a função dele é exatamente fazer, durante o processo de filtragem do sangue, para transformar o sangue em urina, é fazer a reabsorção de sódio e de glicose. Então foi desenvolvido um medicamento que ele faz com que o indivíduo, independente de ter hiperglicemia, ele fica liberando glicose continuamente pela urina. Porque qual o mecanismo que o nosso corpo tem para poder ajustar? Quando o indivíduo com diabetes, seja tipo 1, tipo 2, está em um momento passando por um episódio, né, por um quadro de hiperglicemia, quer dizer, glicemias acima de 180 mg por decilitro, já inicia um processo de aumento da taxa de filtragem glomerular. Então, o rim começa a acelerar, quer dizer, é identificado que teve ali um aumento de hiperglicemia, e o mecanismo que o rim vai aplicar é exatamente aumentar a velocidade de filtragem do sangue e fazer uma reabsorção menor de glicose. Então, o indivíduo, quando está descompensado, ele tem aí, libera glicose pela urina, uma quantidade maior de glicose pela urina. Então foi desenvolvido um medicamento que inibe, né, justamente a estrutura responsável por fazer a reabsorção de sódio e de glicose. Então o indivíduo fica, né, independente do quanto ele tem de glicemia, independente de ele estar em hiperglicemia ou não, ele fica fazendo, normalmente lá ele fica urinando com pequenas quantidades de glicose sendo liberadas. E a gente sabe que para quem tem diabetes, o grande problema é a hiperglicemia e, consequentemente, quanto menos glicose estiver no sangue, melhor. Claro, dentro de uma faixa aí que seja fisiológica, ali não abaixo de 70 mg por decilitro. Inclusive, esse tipo de medicamento, ele vem sendo usado também em indivíduos que têm diabetes mellitus tipo 1. Apesar de um risco, né, que existe do indivíduo de repente entrar em cetoacidose. A gente sabe que se tem pouca glicose no interior das células do nosso corpo, o metabolismo aeróbio, que normalmente, principalmente em repouso, a gente utiliza a degradação ali do glicogênio, né, ele é oxidado, o glicogênio não, desculpa, os ácidos graxos livres, eles são oxidados e geram energia para o nosso sistema, ela faz a ressíntese de ATP. Só que nesse processo, né, aeróbio, com a presença de oxigênio, isso aí a gente vê lá na faculdade, a gente tem também o piruvato nesse processo. E quando o indivíduo com diabetes tem lá um excesso de glicose no sangue, tem muita glicose no sangue e pouco no interior da célula, e consequentemente compromete o sistema aeróbio. Então, aumenta muito a quantidade de produção de corpos cetônicos. A gordura ela é metabolizada parcialmente, não totalmente, não, o ácido graxo livre, e desse processo todo aí acaba sobrando também uma quantidade maior de corpos cetônicos. Corpos cetônicos são hidrogênio, o hidrogênio ele não vai ficar, ele acaba se unindo e vira um elemento ácido. Então, essas cetonas elas vão para o sangue, vão se juntando e vão deixando o potencial de hidrogênio mais baixo, quer dizer, o sangue mais ácido circula em todo o corpo e, consequentemente, diminui aí a ação enzimática no nosso sistema. Por isso aí a preocupação com a cetoacidose diabética. E isso acontece normalmente no portador de diabetes tipo 1, quando ele está aí descompensado. Agora,
Esse medicamento ele é bastante utilizado, vem sendo bastante utilizado no tratamento de diabetes tipo 2, porque além desse mecanismo de fazer com que a pessoa fique com menos glicose no sangue, porque uma parte é liberada pela urina. Com isso, a pessoa ganha menos peso. Para quem tem diabetes tipo 2 e está em sobrepeso, é uma coisa muito boa, porque certamente vai fazer com que esse indivíduo, tendo menos gordura estocada no sistema, certamente também vai ter menos resistência à ação da insulina, o que ajuda no tratamento. Além disso, esse tipo de medicamento ele tem também mostrado resultados muito positivos com relação à melhora, principalmente a diminuição de fatores de risco cardiovascular, que a gente sabe que é tão presente no diabetes tipo 2. Mas qual a relação desse tipo de medicamento com o exercício físico? Então, ele é um medicamento, ele é um anti-hiperglicemiante, quer dizer, ele vai usar de um mecanismo para não, ele não vai exatamente fazer o pâncreas produzir uma quantidade maior de insulina, e sim fazer com que a reserva de glicose, a oferta de glicose no sangue, ela fique diminuída. Só que esse tipo de medicamento, o que, que ele faz? Como eu falei ali no início, né, o mecanismo de ação que ele tem, ele faz com que o indivíduo libere glicose pela urina. Para o tratamento de diabetes é perfeito. Só que para liberar glicose na urina, tem que produzir mais urina. Se produz mais urina, esse indivíduo ele perde mais líquido no nosso corpo. Então ele vai urinar mais vezes. E aí, situações que são importantes, quando a gente principalmente tem um paciente aí, idoso ali com diabetes tipo 2. O idoso a gente sabe que ele tende a tomar menos água, né? E tomando um tipo de medicamento assim, ele tende a perder mais líquido no sistema. E qual o grande risco disso? Na hora de vir fazer o exercício. Quer dizer, esse indivíduo ele vem fazer o exercício usando esse tipo de medicamento, por isso eu sempre comento com vocês que é uma situação muito importante. Eu entendo que a gente, como profissional de educação física, a gente tem essa dificuldade, a gente não tem nada relacionado à farmacologia, alguma coisa assim na nossa formação, mas é extremamente recomendado que você, na sua anamnese, você identifique ali o tipo de medicamento que está sendo usado no tratamento, porque muitas vezes esse inibidor da SGLT2 ele é usado em associação com a metformina, que de primeiro momento é o primeiro medicamento que é utilizado aí no tratamento, principalmente de diabetes tipo 2. Inclusive já tem no mercado um medicamento único que tem os dois princípios ativos. Ele tem a metformina junto com o inibidor do SGLT2. Mas é importante que você identifique que medicamento seu aluno está usando. Se você tem um aluno aí com diabetes tipo 2 que usa o inibidor do SGLT2, você precisa ficar atento a esse mecanismo de ação. Quer dizer, o indivíduo, para controlar o diabetes, ele vai urinar mais. Se ele está perdendo mais água, ele precisa repor essa água. Porque qual é o grande problema que a gente vai ter aí, uma situação de atenção, no exercício físico? Se o indivíduo ele vai vir treinar, a gente sabe que quando o nosso músculo começa, os nossos grupamentos musculares ali vão trabalhar, consequentemente ele produz calor. E esse calor, para manter aí o sistema de termorregulação, que durante o exercício a gente não pode ultrapassar aí 40 graus. Então, para não entrar fazer um superaquecimento aí no sistema. Então, tem que ter um sistema de refrigeração. Ele vai acontecer através da sudorese. Só que se o nosso sistema, se no começo do treino, esse indivíduo está menos hidratado, o sistema de termorregulação ele acaba ficando comprometido. Então, ele vai ter menos água no sistema para poder ser perdida. Além disso, a gente tem que lembrar que com menos líquido no corpo, menos água no sistema, durante o exercício, mesmo que seja um exercício com intensidade moderada, a carga interna ela acaba sendo maior, principalmente para o sistema cardiocirculatório. Porque se tem um sangue mais viscoso e que durante o exercício, a gente saindo lá do repouso, que vai ter uma liberação de adrenalina e, consequentemente, tem que aumentar a frequência cardíaca, vai aumentar o débito cardíaco. E isso aumenta tanto a pós-carga do coração, que é o momento que o coração tem que contrair, mandar sangue para todo o sistema, como também na pré-carga, que é quando o sangue começa a demorar um pouco mais para voltar para o sistema, já que ele está um pouco mais grosso.
Então isso, de certa maneira, força o sistema mais do que deveria formar durante o exercício físico. Então, qual a conduta que nós, profissionais de educação física, precisamos ter? Se o indivíduo, seu aluno lá com diabetes, ele usa inibidor de SGLT2 como parte do tratamento dele, entenda que ele já, a tendência natural é ele chegar com menos líquido no sistema, menos hidratado do que ele deveria estar. Então, por isso a necessidade de a gente sempre orientar a pessoa a ingerir aí sim. Não, muitos falam, não gosto de tomar água, mas ele tem que ingerir líquido, não interessa. Né? Isso aí tem que ser feito, porque senão não tem como, né? Não tem outra maneira. E outra situação, outro ponto de atenção aí para a gente, como profissional de educação física, é muitas vezes, uma boa parte dos portadores de diabetes tipo 2, eles têm associado ao diabetes também hipertensão arterial. E a hipertensão arterial, como no diabetes, o primeiro medicamento que é utilizado é a metformina para o tratamento. Na hipertensão, inicialmente é muito comum entrar aí com um diurético. Então, olha a situação que a gente tem. O indivíduo, para tratar o diabetes, ele está usando inibidor de SGLT2, que vai fazer ele urinar mais e perder glicose lá pela urina junto com o sódio. Ele, para controlar a pressão, ele também usa um diurético associado a SGLT2. Então, a probabilidade, que é justamente para diminuir a quantidade de água do sistema. Então, ele vai produzir mais urina. Aí, qual o grande problema que a gente tem? Muitas vezes a pessoa ter aí sequências, né, momentos de cãibra por pura desidratação. Então, para você que é profissional de educação física, que tem aí aluno com diabetes, principalmente, que está usando a SGLT2, e se ele também usa principalmente diurético aí como parte, né, do tratamento para hipertensão, procure ficar muito atento a essa situação no treino. Então, mas de que maneira a gente controla isso, já que a pessoa que é um pouco mais idosa, muitas vezes esquece de tomar água ou de se hidratar? Como é que a gente faz? Durante a aula, você oferta, claro, água logo no início para esse indivíduo, e durante a aula, cada período aí de 10 minutos mais ou menos, oferta um pouco de água. Não é para ficar também tuchando água na pessoa, porque o sistema digestório ele fica menos estimulado quando a gente está fazendo o exercício. Então, o esvaziamento gástrico também ele vai acontecer de uma maneira mais lenta. Mas é importante que esse indivíduo consuma aí pequenas quantidades de água durante o treino em um período menor. Porque a gente sabe que para a hidratação, o que é recomendado? 500 ml lá, de 400 a 500 ml antes de começar a treinar, e depois a cada 15, 20 minutos de 200 a 300 ml, para manter aí a quantidade de líquido que o nosso corpo precisa durante o treino, né, para produzindo lá calor. Agora, nessa situação que a gente tem, a pessoa já chegou já tendendo a ter menos água no sistema do que deveria, fisiologicamente. Então, nessa situação, o que é recomendado? Ofertar um pouco mais de água. Se ele não tomou água, né, se ele esqueceu, que isso é muito comum, né, eu já trabalho aí com pessoas que têm diabetes, né, prescrevendo, acompanhando exercício aí como personal trainer há mais de 20 anos, então tem muita história aí para contar para vocês. Mas é bastante frequente isso. E agora com essa nova linha de medicamentos aí, isso acabou se tornando uma situação de um ponto de atenção para a gente na hora que você vai fazer o exercício. Porque é muito comum a gente usar escalas subjetivas de esforço, né, para o nosso aluno, escalas de percepção, né, subjetivas de esforço para o nosso aluno com diabetes, e ele certamente, numa situação onde ele está, às vezes com a glicemia até tá dentro de um padrão, está no alvo, tá seguro para a gente fazer o exercício, mas por conta do tipo de medicamento que ele tem menos água no sistema, ele vai sentir sim uma carga muito maior do que deveria estar sentindo. E muitas vezes é comum a gente, né, como profissional de educação física, a gente conversa, fala, pô, mas o pessoal não entende direito a escala, né, de percepção subjetiva de esforço. Mas no caso do diabetes, existe sim duas situações. Aí. Uma quando o indivíduo vem treinar, que ele está com hiperglicemia, né, que é muito comum isso aí acontecer. Então, naquele momento, certamente, ele tem aí sim uma percepção subjetiva de esforço maior do que dentro daquela mesma carga que ele vem fazendo, ou então numa situação que está sendo provocada pelo próprio medicamento. E o comportamento dele tem que ser orientado a
toda vez que se não lembra de ficar tomando água, né, não tem hábito, por exemplo, de consumir líquido, toda vez que ele for ao banheiro, fizer xixi, lembrar de tomar água. Cria essa rotina. Dessa maneira, ele vai, de certa maneira, meio que repondo ali o líquido e certamente diminui aí o risco dele vir treinar num quadro onde ele está mais desidratado. Então, fique atento a isso, né? Se você tem aí aluno com SGLT2, que usa SGLT2, fique atento, porque ele vai sim urinar mais se ele não repuser a quantidade adequada aí de líquido, ele vai vir treinar já numa situação já mais próxima a um processo de desidratação, e a gente sabe o quanto isso aí impacta na qualidade do treinamento. Se ele é hipertenso e também usa lá diurético, então a situação fica mais delicada ainda. Então, mais um ponto aí de atenção para você que tem aí aluno com diabetes, que usa SGLT2 e que também usa aí diurético. Então, sempre lembrando de hidratar durante o treino, né, controlando aí a intensidade para que esse indivíduo não tenha ali um grande grau de desconforto, porque esse é um desafio que a gente tem como profissional de educação física, que trabalha com grupos especiais de uma maneira geral. Com relação ao diabetes, muitas vezes as pessoas têm muito medo de fazer hipoglicemia, coisas que já afastam a pessoa de fazer o exercício, sendo que o exercício ele não é só importante para ajudar a controlar a pressão arterial ou mesmo aí ajudar a controlar o diabetes, mas para manter a autonomia da pessoa, manter a saúde, né, manter o sistema imunológico aí preparado, né, nesse momento que a gente vem vivendo. Então, são situações sim que são bastante importantes aí para a saúde de uma maneira geral, para o indivíduo dormir melhor, para ele ficar menos estressado. Então, todos esses benefícios a pessoa acaba perdendo muitas vezes com esse medo de ficar fazendo hipoglicemia. E muitas vezes o profissional de educação física fica bastante focado nisso. Ah, eu meço lá a glicemia antes, meço no final, às vezes eu meço lá no meio do treino. Só que não é só a glicemia que a gente precisa monitorar muito, a glicemia é uma das variáveis. Agora, essa relação, principalmente com essa nova linha de medicamento, que não é um medicamento aí hipoglicemiante, mas que ele vai trabalhar de uma maneira aonde, além de remover a glicose do sistema, para ajudar no controle do diabetes, ele também vai remover uma quantidade maior de líquido, é algo para você ficar aí bastante atento e conseguir, claro, prescrever ali o exercício e diminuir esses fatores de risco, vamos chamar assim. Né? Porque você está fazendo o exercício ali com o indivíduo que é hipertenso, com o sangue que está muito mais viscoso, você fez lá a avaliação dele, você sabe que aquela intensidade ela é uma intensidade moderada, mas é moderada desde que o corpo dele esteja em homeostasia. E a gente tem que entender que quando a gente trabalha com grupos especiais, a probabilidade maior daquele aluno que veio para fazer o exercício é ele chegar numa situação fora da homeostasia, mas tendendo a estar fora, do que estar ali num estado de equilíbrio, quer dizer, o corpo está ali meio se ajustando para mesmo em repouso manter o sistema de uma maneira adequada para ficar trabalhando. Então a probabilidade maior é essa. Então você trabalha com um indivíduo que tem diabetes, ele chega para treinar, muitas vezes ele está com a glicemia muito alta. Então, é o corpo se estabilizando, se esforçando para manter um estado de equilíbrio, mesmo com ele em repouso. E aí a gente vai fazer o exercício, que desestabiliza mais ainda. Então, a gente tem que entender isso quando está trabalhando com grupos especiais. Agora, o indivíduo tem diabetes, além disso, ele tem hipertensão também. Então, quer dizer, são situações que a gente precisa, sim, ficar bastante atento e lembra desses detalhes, são detalhes pequenos que são muito fáceis da gente controlar. Controlar, claro, a glicemia, que é o padrão aí, né, principal do controle, evitar fazer com que esse indivíduo fique a maior parte do tempo aí dentro do alvo, quer dizer, com glicemias aí menores do que 180 mg por decilitro. Não faça hipoglicemia nem durante nem após o exercício. E se ele utiliza como parte do tratamento inibidor da SGLT2, que a gente sabe que vai tender a fazer com que ele, se ele não repõe o líquido que ele vai perder com mais frequência, e o risco dele chegar já próximo de uma desidratação também aumenta. Se ele for hipertenso e tomar diurético, aumenta mais ainda. Então, ponto de atenção. Outra situação, o momento do dia que vai fazer esse exercício. Porque o indivíduo vindo fazer exercício, por exemplo, 6, 7 horas da manhã, é um momento que a temperatura está bem amena, inclusive no verão.
Agora, se o indivíduo vem treinar, por exemplo, 11 horas da manhã, vem treinar 2 da tarde, 2, 3 da tarde, ainda a temperatura já está bastante alta, dependendo do local onde você vai se exercitar com essa pessoa. Então, fique bastante atento para evitar que isso aconteça, porque certamente em algum momento a pessoa pode vir sim a ter aí um mal súbito, e isso é claro, é algo que a gente não quer que aconteça, tudo bem? Então, eu quero, se você achou aqui interessante essa informação, não esqueça de curtir o vídeo, de compartilhar com outros profissionais de educação física que você sabe que tem aí interesse em trabalhar com grupos especiais, ou mesmo que já trabalhe com pessoas com diabetes, e compartilha, curte. Se tiver alguma dúvida aí, manda, pode marcar no vídeo mesmo, ou manda para mim um direct aí que eu respondo para vocês, tá bom? Então, quero agradecer você que acompanhou aqui a live Exercício e Diabetes até o final. E lembre-se, que o exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Um abraço, até mais!